que você perceba como que ela funciona. Se ela trabalha muito, ela deve ter o traço, olha que legal, ela deve ter o traço do perfeccionista. O perfeccionista, que a gente chama de rígido aqui, que é o perfeccionista, é o controlador, é o ligado na tomada, não para. Eu sou ligada na tomada, então eu já vou te falar de propriedade. Gente, a pessoa faz 5.000 coisas de uma vez só. Para você ter ideia, aqui com vocês, eu tô com 3 aparelhos ligados. Porque pra mim, se eu fizer uma live um por um em um canal, eu perco muito tempo. Então eu dou um jeito. Talvez algum de vocês vão estar me vendo de lado, outro vai ver do outro lado. Aí vocês podem escolher de que perfil, um vai estar me vendo de frente, sabe? Mas é porque essa é a minha característica que eu conheço. Então o legal de vocês é conhecer as características de você, a sua característica, a sua ferida, a sua necessidade, a sua dor, para depois você olhar para o outro e conhecer a pessoa. Não tem aquele livro Sun Tzu, A Arte da Guerra? Só que assim, ele fala assim, o Erlei que sabe bastante essas coisas, né, Erlei? Como que ele fala? Conheça mais o seu inimigo, alguma coisa assim. Mas aqui eu falo assim, conheça o seu parceiro, seja de negócios ou seja de relacionamento. Conheça qual é o perfil, sabe? Eu falo muito porque hoje eu tenho a bênção de ter um parceiro, um sócio, né, no podcast. A gente se dá muito bem, ele me conhece, eu conheço ele. Nós temos um respeito muito grande, uma admiração um pelo outro, sabe? E aqui é o jogo limpo. Eu às vezes falo pra ele, isso aqui não tá legal pra mim, tá me deixando desconfortável. O que ele faz? Ele fala, então nós não vamos fazer. Tá tudo bem. E detalhe, ele como ele é energia masculina, independente, ele entra como a energia de proteção. A mulher, aí eu quero contar um segredo para vocês, que a gente tem bastante homem aqui. Eu quero que as minhas mulheres lindas que estão aí também possam me ajudar e me confirmar, tá bom? Gente, as mulheres, esse papo, claro que a gente precisa do financeiro, do material. Por que precisa do financeiro e do material? Eu vou contar para vocês, tá? Nós temos as mulheres interesseiras, mas eu tô falando das mulheres com valores, tá? As mulheres que são de verdade aquilo que eu gostaria que vocês encontrassem. Porque eu conheço muitas mulheres maravilhosas, muitas e que estão solteiras também em busca de um grande amor, mas muitas, tá? Então olha só, primeiro, onde você está buscando os seus relacionamentos? Outra, olha se tem afinidade, gente. Conheça essa pessoa. E aí, o que você vai olhar? Olha para o comportamento dela. A mulher, ela só quer ser amada e cuidada, protegida. Gente, a mulher tem uma força. A mulher tem uma força. Vou falar, né, que agora a gente tem cesárea, mas antes era parto normal, pelo amor de Deus. Se vocês olharem para suas mulheres, cuidarem, amarem, eu não tô falando de dar tudo, gente, sabe, de ser parceiro, tá aí, tiver curado, ela tiver curada, vocês ganham. Por isso que casais, vocês já leram aquele livro Casais Enriquecem Juntos? Porque não é uma força. Quando um casal dá muito certo, eles crescem e prosperam juntos. E detalhe, a mulher, igual essa que está ligada na tomada, às vezes ela está ligada na tomada porque ela não pode descansar, porque ela não pode parar, porque ela provavelmente está sustentando a casa sozinha. Como que ela vai parar de trabalhar, meu amor? Daí são essas coisas que a gente tem que olhar. E a grande maioria das mulheres hoje, elas vestem a calça e são mais masculinas porque elas estão vivendo essa situação. Se ela tiver um homem do lado que fala, amor, não importa, estamos juntos aqui, vamos fazer isso junto, fala, conta comigo. Você acha que essa mulher, ela não relaxa um pouco e ela não fica no seu feminino? Só falta isso, gente. E as mulheres que a gente fala, né, que estão querendo muito ser homem, comportar como homem, fazer as coisas como homem,
né? Eu não sou, eu já fui feminista, tá, gente? Eu achava que tinha que ser assim, que a gente tinha que trabalhar, não podia contar com homem nenhum. Hoje eu mudei de ideia, porque hoje eu tenho filhos, hoje eu estudei, hoje eu já sei um monte de coisa que eu não sabia na minha adolescência, sabe? Só que o verdadeiro empoderamento nosso não é esse. Porque se a gente for amado de verdade, gente, isso é para homem e para mulher. E eu fiz uma meditação sobre isso e veio exatamente isso hoje. Você já percebeu, você já sentiu a força que nós somos, se nós formos amados de verdade? Você já percebeu, se a gente tiver com pessoas do nosso lado, segurando na nossa mão, que você tem com quem contar todo dia, sabe? Que vai te olhar com carinho, que vai te amar, você não vai ter a força. Sinta essa força, você tem força, você conquista o mundo. Você conquista o mundo por essa pessoa. E nós mulheres também temos que saber estimular isso nos homens, porque os homens estimulados, amando, apaixonado, ele vai fazer. Mas aí, gente, eu volto para as feridas. Tem que se curar, tem que limpar as feridas emocionais, porque enquanto a gente não limpar as feridas emocionais, ai, que delícia! Eu adoro essas rosas, eu não sei para que serve. Mas eu já tô apaixonada. E quando a gente não olhar para as feridas emocionais, nós vamos continuar encontrando esses relacionamentos que não servem. Esse que é o problema. E o planeta inteiro está se relacionando com pessoas erradas. E a dificuldade, sabe o que é? É que a gente está desistindo de se relacionar. A gente está chutando balde. Ai, não existe mesmo. Pá, entendeu? Olha, nós vamos ver o que o Orley escreveu assim. Nos relacionamentos atuais, ninguém quer ceder. Verdade. Falta diálogo. Verdade. Egoísmo. Verdade. Egoísmo em alta. Relacionamento é a arte de equilibrar e ceder. Isso! Olha, vocês arrasam. Aí a gente vem uma outra coisa, né, Orley? Aonde é que nós estamos competindo no relacionamento? Quem é melhor que quem? Quem ganha mais que quem? Sabe? Quantas vezes as pessoas falam, eu ganho mais que você e joga na cara do outro. Gente, não é competição, é relacionamento, é amor. É amor. Por causa disso, por causa das nossas feridas emocionais. Sabe quem compete no relacionamento? É o rígido, é o perfeccionista, é aquele que não pode perder nunca, é aquele que está sempre certo. Gente, é chato isso. E detalhe, eu digo isso porque eu também era assim, tá? Eu diminuí muito. Gente, era insuportável conversar comigo, sabia? Hoje eu consigo ouvir, é muito diferente. Sabe, você escutar o ponto de vista, a pessoa às vezes está querendo te ensinar. E aí quando a gente tem isso, é muito mais forte que nós, tá? É ferida, é muito mais forte. Ela vem instintivamente, porque ela vem como um mecanismo de proteção. Então, ele sai como um mecanismo de proteção, essa personalidade, essa característica. Porque lá atrás, ela percebeu que quando ela foi traída, vamos contar assim, ó. Se eu sou mulher, eu tenho um amor pelo pai, isso é normal. É uma característica na infância, lá pelos 7 anos a gente sente assim. Por isso que a menina sempre se apega mais ao pai e o menino se apega mais à mãe. Perfeito? O que acontece? Quando nós somos a princesa do papai, o menino é o príncipe, é tudo na vida e Só que na infância, o que acontece? O pai, que é o amor da princesa, na hora de dormir troca ela pela mãe. Não tô falando sexual, tipo, ela percebe essas trocas. O pai vai lá e abraça a mãe, entende? Ou a mãe, que é tudo pro menino, né? Vai lá e tá com o papai. E aí a gente percebe a traição muito cedo às vezes, tá? Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, eu não sei onde que eu vi. Exatamente isso, uma criança bem pequenininha falando assim, o pai e a mãe negociando que o pai ia dormir com a mãe. Aí ele falava, não vai dormir, quem vai dormir com a mãe sou eu. Ela é a minha mamãe. E ele falava, sim, mas a sua mãe era casada comigo.
E a criança não entendia. Ela falava assim, não, mas você tem a sua mamãe